Eu estava me lembrando hoje de algo que eu falei na sala de aula no ano passado, um exemplo que eu dei, que me surgiu por acaso, chamar isso de intuição, né? Um elemento importante na descoberta filosófica e científica, reconhecido, né, como importante a intuição, quando surge em nós uma ideia original, a partir provavelmente de todas aquelas informações que nós vamos remoendo dentro do nosso cérebro, né? E o exemplo se tratava do seguinte: a gente toma como verdadeiro e inquestionável a ideia de que nós somos um eu, ou dentro de nós há um eu. Mas em filosofia a gente questiona. Já em ciência não. A psicologia, por exemplo, parte da ideia de que sim, somos um eu ou um ego. Os freudianos vão mais fundo, né? Eles dizem que esse ego está espremido entre os instintos de um lado, né? E os valores que a sociedade nos ensina de outro lado. Mas acho que há bons exemplos, há boas teorias em filosofia que parecem mostrar que esse eu pode ser mais uma das muitas ilusões que as gerações ensinam umas para as outras. Eu dei exemplos, esse exemplo que eu dei em sala de aula, né, para começo de conversa, né, ficar nesse exemplo, foi perguntar para os meus alunos, naquele momento em que o espermatozoide e o óvulo, né, do qual nós nos originamos, eles ainda não tinham se encontrado, onde é que estava o meu eu? E a resposta que eles dão é que esse meu eu, ou o que eu sou, estava dividido entre o espermatozoide, né, metade no espermatozoide e metade no óvulo. As duas objeções que eu fiz foram: bom, então é possível um eu dividido? Se pudéssemos, por exemplo, me cortar pela metade, me dividindo em duas partes exatas, o meu eu estaria em cada uma das metades? Evidentemente que a resposta é não, o eu seria destruído, né? Mas como é que poderia existir o eu no espermatozoide e o eu no óvulo? Você poderia pensar que da fusão dos dois é que surgiria a ideia de eu. Então o eu, ele, sem nenhuma possibilidade de defesa, né, é alguma coisa que surge a partir de algo que não existia. Para os religiosos é fácil. São Tomás de Aquino, por exemplo, disse que na união do espermatozoide com o óvulo, Deus colocava instantaneamente, né, ou simultaneamente, a fusão, Deus colocaria em nós uma alma. Bom, então aí o alma, o espírito. Então nesse caso o espírito é um eu criado por Deus, sabe-se lá como, de uma fábrica de eus, ou da mente divina, que aliás é muito fácil, né, deixar para o divino aquilo que a gente não consegue explicar. Mas mesmo nesse caso da teoria de São Tomás de Aquino, século XIV depois de Cristo, o eu não estaria nem no espermatozoide nem no óvulo. Agora, para quem admira a ciência, como é que se explicaria o surgimento do eu, né? Ou ele está dividido, meio eu no espermatozoide, meio eu no óvulo, ou ele só surgiria depois da fusão e do desenvolvimento do ser e do desenvolvimento do cérebro no feto, né? Mas o que seria esse eu? Thomas Hobbes, no século XVI, vai dizer que a ideia de eu é a imagem que nós temos no nosso corpo. E, portanto, ele não foi explícito nisso, mas dá para concluir que o eu não existe dentro, é só uma imagem do meu corpo, das minhas mãos, do reflexo que eu enxergo no espelho, né? A ciência acredita que o eu existe, mas a ciência está cheia de dúvidas, como a filosofia, né?
Inclusive, o que diferenciaria a filosofia da ciência é o fato de que a ciência não reconhece como dúvida aquilo que a filosofia vê como dúvida. Inclusive, a filosofia apresenta argumentos para tentar mostrar a fragilidade de diferentes teorias que para a ciência são sólidas. Mas a ciência acreditava, a mesma ciência, né, que acredita na existência do eu, é a ciência que acreditava que os átomos fossem sólidos. E hoje, o ponto de vista da ciência é que não. São quase totalmente vazios. E a própria partícula atômica, ela é sólida às vezes ela tem a aparência de uma onda, né? De qualquer maneira, a ideia toda é levantar essa questão, né? A ideia de eu, na minha opinião, é uma das mais frágeis que existe. Até porque nós também estamos constantemente mudando. Temos o desejo, né, de que exista um eu, talvez até para que, mesmo depois da morte, esse eu permaneça, né, se eternize.